Vamos ouvir. O servo de Deus falou para ele: nem que seja na última hora, se o teu nome está escrito no livro da vida, se Deus não riscou, se você vai ser salvo, você sai da terra falando em línguas. Na sexta-feira ele morre nos braços da minha tia, 15 minutos falando em línguas. Glória ao nome do Senhor. Essa falação em língua, gente, eles falam em língua a hora que eles querem. Não, ou seja, a gente não pode dizer que é o Espírito Santo, porque a hora que eles querem, eles falam em língua. Eles falam em língua a hora que eles querem. Então é um negócio meio que até diabólico, sabe? É preocupante isso daí. Agora vamos ver, agora que chegou no auge da mensagem, ou seja, ele entregou a ponta da mensagem, ele concluiu a história e agora ele manda o recado lá em cima, no alto do seu fervor, né? Ficando roxo, como olha lá, ó, roxo. Vamos ver se ele vai falar de Jesus. Vamos ver. Igreja, receba a misericórdia de Deus. Glória ao nome do Senhor. Não julguemos ninguém, não deixemos ninguém para trás, não demos palpite sobre a salvação de ninguém. Morreu na cruz Jesus. Jesus é uma frase, é uma palavra usada na CCB. Eles não falam de Jesus, eles usam o nome de Jesus. Eles simplesmente usam o nome de Jesus. Aqui o povo está sendo corrigido, né? Para não ficar levantando suspeita, mas é impossível isso, que a própria igreja tem uma posição oficial, né? De decepar o camarada, como tem tópicos de ensinamento. 1984 tem o tópico de ensinamento dizendo que se algum cooperador pregou por aí, se você ouviu pregar em algum lugar que Deus perdoou o que cometeu o pecado sexual, você deve se retratar diante da igreja. Eu não estou exagerando, eu vou até buscar aqui, ó. Erros e doutrinas, pregação. Aqui, pessoal, achei o tópico de ensinamento da CCB. Eu vou ler para você, tá, CCBano? Para você dizer, não, mas a congregação... Não, isso aqui é tópico de ensinamento revelado por Deus, tá? E eu vou falar, ó, é tópico de ensinamento, abril de 1984. Segundo tópico, tópico número 2. Erros de doutrina, 2 pontos. Quando é 2 pontos, então ele vai dissertar qual é o erro de doutrina. Então, quais são esses erros, ó? Pregar que adultério não é pecado de morte. E quem não recebe a promessa não é salvo. Rapaz do céu, olha, tô falando, o negócio faz parte, é ensinamento da igreja. Isso que esse homem tá falando aqui agora, Isaías Grilo, orientando se você tem que falar em língua, isso aqui são as invencionices que a CCB cria para poder, isso aqui é o sexto evangelho. Isso aqui é um evangelho próprio da CCB. E eu vou ler para vocês como isso aqui, ó, não é uma fala isolada, isso aqui faz parte dos documentos da igreja, é posição oficial da Congregação Cristã no Brasil. Se você quiser procurar aí, tópico de 1984, é o segundo tópico, eu vou ler. Erros de doutrina, 2 pontos. Pregar que adultério não é pecado de morte, né? Tracinho, e quem não receber a promessa não é salvo. Gente do céu. Quem pregou que adultério não é pecado de morte deve se retratar perante a Irmandade e desfazer o que disse. Eu estou lendo ipsis literis o que está escrito. E segue. Se alguns pecaram e depois declamaram que se sentem perdoados, isto é entre eles e Deus. Ué, aqui está dizendo que é só você e Deus. Olha lá. De nossa parte, não os impedimos de se congregar, ou seja, a gente não pode impedir que você entre na igreja, a gente não pode impedir, tá? Mas de resto, meu querido, já era, né? Da mesma forma, os que pregarem que não recebem a promessa do Espírito Santo com evidência de língua não está salvo, deverá reprovar tal pronunciamento perante todos.
O próprio Braz está dizendo que não pode falar isso não vem, entre aspas, de Deus. E aí, quem está mentindo nessa conversa toda? Aí o irmão Castelo falou: e o que você precisa para se sentir perdoado por Deus? Eu quero falar em línguas e receber a promessa do Espírito Santo. Fala só. O servo de Deus falou para ele: nem que seja na última hora, se o teu nome está escrito no livro da vida, se Deus não riscou, se você vai ser salvo, você sai da terra falando em línguas. Na sexta-feira ele morre nos braços da minha tia, 15 minutos falando em línguas. Glória ao nome do Senhor. O Conselho de Anciões do Braz, que recebeu esse ensinamento em abril de 1984, eles subiram no Monte Sinai do Braz. Então o Deus desceu no Monte Sinai, veio a fumaça, o fogo, o Braz tremeu, todo mundo teve que sair do Braz, ficar lá fora, ninguém podia tocar no Braz, senão morria. E aí subiu só os santos anciões e recebeu essa suposta revelação, dizendo que você não pode dizer que as pessoas que recebem o Espírito Santo são perdoadas. E ele está dizendo agora aqui que o camarada recebeu a promessa. Então, engrossou o caldo aqui agora. Esse homem, o Castelo, desobedecendo o Braz, ele estava correto? Esse homem realmente recebeu a promessa, confirmando a fala do Castelo, que está em desacordo com todo o conselho, com todos os anciões do Brasil? Se isso for correto, então eu posso dizer que todo o conselho de anciões que disse que são revelados para escrever esses tópicos, eles não são anciões revelados coisa nenhuma? Que é tudo mentira? Ou será que o conselho de anciões é quem estava na revelação e tudo isso não passa de engodo e mentira? O Castelo mentiu para esse homem? Então quem foi que falou na boca desse homem? Foi o demônio? Porque ele está dizendo que falou em língua. Ou esse trio aqui, ó, Isaías, o Castelo e o tio dele estão com demônio, ou toda a cúpula do Braz está com demônio. Porque essa contradição aberrante não dá para encaixar Deus nas duas histórias. Ou Deus tá em uma, ou Deus tá em outra. E aí ele segue, ó. Não deve, ó, promessa de santo com evidência do Espírito Santo, não está salvo, ó, não está salvo. Deverá reprovar tal pronunciamento perante todos. Não foi, olha aqui, ó, não foi o Espírito Santo quem morreu por nós. Rapaz, que coisa horrível essa. Não foi o Espírito Santo que morreu por nós. Quem morreu por nós foi Jesus Cristo. A salvação está em Cristo. Quem crê nele tem salvação. Bom, agora ele chutou de vez o barraco aqui, até o Espírito Santo caiu na repreensão dos anciãos do Braz. Os anciãos do Braz falando: não adianta você falar em língua, não vem que esse negócio que eu tô falando em língua, porque não foi o Espírito Santo que morreu por vocês na cruz. Ou seja, esse Espírito Santo aí é rebelde. Se ele tá mandando vocês falar em língua aí, isso tá errado, né? Porque nós temos uma doutrina e nós temos que seguir a doutrina. Cara, o negócio é pavoroso. Gente do céu. E aí eles finalizam dizendo isso aqui, ó. Servo que pregou erros de doutrina deverá receber a correção dada pelos outros servos e desfazer seu erro perante a irmandade em outro culto. E aqui os anciãos encerrou a conversa falando: e se você pregou isso, o outro servo, que é outro irmão de ministério, deve no outro culto levantar e desfalar tudo que você falou. Palavra de ensinamento da congregação cristã no Brasil. Rapaz, essa igreja, ela, sabe, ó, é uma bagunça. Você não sabe mais quem tá falando o que. Gente, um negócio tá tão contraditório que, na minha visão, os dois estão endemoniados. No que eu tô analisando aqui, ó, os anciãos do Braz estão com Satanás e essa história aqui é o diabo que tá contando para prender as pessoas aí dentro. Porque só tem um que beneficia com as duas conversas. Tanto uma quanto a outra. Só tem um. O engodo, a mentira, o diabo. E
coincidentemente, tanto que o Braz fala, quanto essa história que está sendo contada aqui, nenhuma delas aponta para o Evangelho de Jesus Cristo. Absolutamente nenhuma. Agora vamos ver o auge da pregação aqui, tá? Vamos ver o auge aqui da pregação, o pico, vamos ver. Pai, nenhum se perdeu.